Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso episódio de hoje da nossa série de speedrun no canal, subindo o rating de 800 até os 2.200. Estamos chegando aí na reta final agora com 205, então próximo aí dos 2.200, enfrentando aí um italiano de 243. Vamos começar jogando aqui com C4, jogando a nossa abertura inglesa, que foi a abertura principal dessa temporada de speedrun. Na próxima, vamos variar um pouquinho, E4 ou D4, você que vai decidir isso, inclusive deixa aí nos comentários quais são as aberturas que você quer ver na próxima temporada. Mas a inglesinha foi uma abertura que surpreendeu aqui, porque a galera não sabe enfrentar essa abertura, então a gente está chegando aqui na faixa dos 2.200, já estamos aí com 2.100, e até aqui eu não lembro de alguém que soube enfrentar essa abertura inglesa. Então, se de repente você não sabe o que jogar, fica aí uma sugestão. Durante os episódios aqui eu venho sempre trazendo formas de você jogar essa abertura, então os principais planos, estratégias, táticas que surgem com frequência nessa abertura, que de repente já consegue jogar aí nas suas partidas. Inclusive aqui no canal tem um vídeo também explicando mais sobre essa abertura, sobre a abertura inglesa. Só se buscar a abertura inglesa, GM Evandro, ou na seção de aberturas aqui do canal, você vai encontrar esse material. Bom, vamos lá. E se o adversário em especial ele está jogando mais correta essa posição, então até aqui ele só fez lances bem naturais. E vamos ver agora como jogar. Eu vou jogar cavalo D2 com a ideia de cavalo C4, tentando buscar esse bispo de casas pretas. Minha ideia é tentar ficar com um par de bispos. Vamos fazer agora cavalo C4. Talvez seja um pouco lenta essa minha manobra, mas agora eu estou ameaçando tomar e romper no centro com D4. Porque o que acontece? Nessa posição, muitas vezes o plano do meu adversário é buscar um ataque na ala do rei. Jogar um dama E8, dama H5, bispo H3 para trocar o bispo. Então eu tenho que ficar ligado nessas ameaças dele na ala do rei. Por isso que faz sentido eu abrir o centro. Ainda mais se eu conseguir pegar o par de bispos. Vamos tomar aqui de peão. Ó, ele quer manter o bispo. E agora bispo E3 pode ser para trocar esse bispo. Porque se eu jogar A3 para B4, ele vai ter ou A5 ou A6 para manter o bispo. Então, seria interessante encontrar ou uma ideia mais direta, ou então... Nossa, eu tô pensando num lance que não vai fazer muito sentido jogar B4 aqui. E jogar bispo E3 para trocar o bispo, para torre C1, pode ser uma ideia. Vamos jogar com bispo E3, porque depois das trocas, bispo toma, cavalo toma, o peão de C ele pode ser um alvo muitas vezes, porque eu posso jogar agora com torre C1 e dama C2, e esse peão de C7 é o que a gente chama de um peão atrasado. Então esse peão ele pode ser um alvo. Vamos jogar torre C1, pressionando já C7. E não sei se dama C2, talvez até dama D2 para torre C3, dobrar as torres na coluna C. Bom, agora momento de abrir esse centro, porque se eu fizesse outro lance, por exemplo, dama C2, que eu estava pensando, ele poderia bloquear com cavalo C5. Então vamos começar a abrir um pouquinho essa posição com D4. Depois de D4, dama D4. Bom, igual ele pode bloquear com cavalo C5. Mas talvez eu tenha ali uma pequena vantagem na posição ainda, já que ele enfraqueceu um pouco o rei, avançando o peão de F. Mas eu preciso trocar esse cavalo. Vamos pensar aqui qual pode ser o plano correto agora, porque não vai chegar a 3 e B4 nunca, estou levando um cavalo B3. E E4, E5, pode ser uma ideia também. Mas a verdade é que ele está bem sólido nessa posição. Sacrificar a qualidade, será que é muito? Torre por C5? DC5, dama C5? Eu vou jogar a torre por C5. Não sei, não tem cara de ser muito correto isso que eu estou fazendo. Mas, de repente, eu tenho tempo de jogar um cavalo C4, E4, E5 e isso pode ficar interessante.
Bom, ele já veio propondo a troca das damas. Acredito que trocar não é uma boa. Então vamos voltar essa dama para D4. Aí dama B4. C2. Pode ser, dama C2. Tenho essa ideia de cavalo C4, E4 e E5. Tá, vamos ter que admitir que esse sacrifício foi bem suspeito. Aquele lance sem paciência nenhuma, né? E o cara tá sólido aqui, pra falar a verdade. Torre C1 eu vou deixar 2 indefeso. Cavalo C4 ele tem dama C5, que é bom. Caramba, foi muito aquele lance de blitz, assim, né? Lance de bullet, né? 1 minuto, assim. Você vai, deixa eu sacrificar essa qualidade aqui. Um lance depois, a compensação ela desaparece. Tá, vamos pensar aqui. Como jogar com qualidade a menos? Então, cavalo C4, dama C5 é bem chato, né? Eu vou jogar B3, porque às vezes o cavalo C4 ele chega um pouquinho melhor. Eu vou ter que fazer uns lances de preparação, dama D2, para depois cavalo C4. Isso aqui não vai ser rápido que vai andar esse centro. E torre C1, que talvez fosse interessante, sempre tá levando um dama F6. Vamos lá, né? Vamos. É o que tem para hoje, essa posição aqui, depois de ter feito torre C5. Bom, você já fez esse tipo de lance também, né? Na verdade, você olha assim, deixa eu sacrificar isso aqui. Passa 2 lances, acho que não foi muito bom, né? Não devia ter sacrificado. Bom, ele jogou B5, controlando a casa C4. Meu cavalo tá mal agora. Vou jogar torre C1. Se de repente ele jogar dama F6, eu volto essa... Eu tô pensando em jogar dama C5 aqui, trocar as damas. Parece meio ridículo, né? Mas eu acho que depois que trocar as damas, eu consigo avançar esse meu centro. Porque com a presença das damas tá complicado de fazer isso. Talvez ele até jogue dama F6, evitando. Pode ser. Ele pode trocar também, claro. Ele pode trocar, tentar levar o rei até D6. Eu tô fazendo tudo ao contrário do que eu ensino aqui, né? Que eu falo, quando você tá com material a menos, não troca as damas. Né? Mantenha as damas para complicar mais a partida. E lá vai eu trocando as damas. Mas acontece que depois de dama C5, torre C5, se eu conseguir manobrar o cavalo até D4, isso parece ficar interessante até. Bom, ele não quis trocar, como eu imaginava. E agora... Caramba, eu vou fazer um lance feio aqui. Será que é muito feio? Cara boa não tem, né? Jogar um cavalo D1, assim. Mas a ideia é que eu quero avançar meu centro. Eu quero jogar E4. Se bem que E4, meu bispo vai perder o controle de C6. Eu vou acabar levando um C6 em algum momento. Cara, tá difícil de achar o caminho certo aqui, pra falar a verdade. Mas vamos lá, por enquanto tá tudo defendido, ele não tem nada. Ele vai jogar um torre E8, talvez, o torre de C8. Assim, o meu sonho é um dia expandir esse meu centro. Jogar um E4, F4, E5. E aí talvez eu comece a ter uma compensação pela qualidade sacrificada. Porque eu tenho um peão já. Então a diferença material ela não é tão grande assim. Não é para desesperar tanto. Mas não tem uma cara tão boa, né? Bom, ele faz aí dama G5 e ele tá querendo com esse dama G5. Pensando em E4, E4 se
Dama D2, dama C2, aí dama E1. Vamos tentar organizar isso aqui fazendo dama E3. Eu tento voltar essa dama para D2 e então fazer E4. E aí o cavalo volta para E3. Claramente você tá vendo que a estratégia aqui tá sendo enrolar o cara, né? Porque o tempo dele tá passando, tá ali, já baixou para 4 minutos, ele também não tá vendo muito claro como progredir. Devo estar um pouco pior só. Esse é o tipo de posição que eu tô um pouco curioso para ver. Eu acredito que o branco tá um pouquinho pior, mas eu não acho que seja tão grave também. Mas é interessante ver depois o que o computador pensa dessa posição. Aí a gente vai ver, ele dá uma vantagem decisiva já, né? Bom, agora ele jogou esse G6 e aqui é aquele momento, né? Se eu consigo jogar esse ou não. Cavalo C2 ele já vai jogar um C6 direto. Eu vou jogar um torre C5 primeiro. E agora eu faço cavalo C2 com a ideia de cavalo D4. É aquela posição que eu estava falando antes, que se eu consigo montar algo assim, começa a ficar interessante a minha posição. Porque, afinal de contas, eu tenho um peão passado em E, esse peão ele pode ficar forte. Mas eu tenho que ver o momento exato de fazer isso para não levar um C6. Que a questão é, se ele consegue abrir as colunas, eu fico mal na posição. Quando tem esse tipo de posição que ele tem qualidade a mais, se ele abre as colunas para as torres, pode ser um problema. Agora um plano simples aqui também é simplesmente levar o cavalo para D4, começa a pressionar B5 e eu vejo o momento certo de avançar esse centro. Posso ir com calma agora, porque se cai mais um peão, ó, ele quer jogar o C6. Faço cavalo D4 agora. Ele vai jogar um torre B6. E faço E4. Vamos fazer E4. Se C6, eu jogo D6 agora. E tá vindo F4 e E5. Aí eu tenho 2 peões passados unidos. Aqui tá interessante a posição já. Ele não pode jogar sempre que A4, B4. Sempre que B4 cai o peão de A5. E agora tá indo. Se rei F6, F4. Talvez G5, mas dá uma enfraquecida. Eu tô jogando E5, é uma ameaça. De repente ficou bem chata a posição para ele. Então, não sei exatamente o que ele vai jogar agora. Aí, de repente, nosso sacrifício ficou bom. Vamos fazer de conta que eu imaginei isso. Que eu imaginei que ia trocar em C5, ia cair numa posição assim. Bom, tá bem chato para ele. O tempo tá indo embora, 1 minuto e 44. Uma coisa aqui no chess.com também é que tem que ver o ponto de vista prático. Sempre que você estiver jogando, fica de olho no tempo. Tem muito jogador aqui que às vezes não consegue melhorar, não consegue subir o rating porque se enrola tudo no tempo, não olha para o tempo e aí quando vê já está perdido no tempo. Então, olha esse ponto de vista prático. Partidas de 3 minutos, 5, 10, a parte prática ela conta demais. Aqui, por exemplo, ele está perdido já. Ele tem 1 minuto e 13. Ainda que ele comece a jogar super bem a partida, ele não vai ter tempo suficiente para terminar. Bom, mas tô curioso para ver aqui que o computador vai falar do Toitão C5, sacrifício de qualidade. Se ele já vai dar uma interroga duas ali. Bom, aí D6, que era o plano. Olha como é que é interessante ver o valor relativo das peças, né? Porque em tese ele tem material a mais, né? Só que as minhas peças jogam muito mais. Por exemplo, o cavalo está jogando mais do que a torre aqui.
É interessante ver isso, que o valor das peças muda de acordo com a atividade delas. Não basta ter material a mais se essas peças não jogam. Bom, agora vai cair C6, aqui já estou bem ganho na posição. Nosso sacrifício posicional funcionou bem aqui. Agora, tomar de bispo ou de torre? Tá, aqui talvez tenha... Vamos tomar de torre. Bispo toma. Agora eu preciso trazer o meu rei até C5. Ele vai jogar um G5. Rei. Rei. Cheque. Vou jogar um lance desse. Ameaça em rei D5 agora. E vamos disparar os dois peões. Cheque. Agora bispo D3. Para fazer F5. Avançar. Cheque. Rei E6. Agora eu só preciso entrar com o bispo ali em H5 e acabou a partida. Bom, partida interessante essa, sacrifício um pouquinho suspeito. Vamos ver na revisão da partida aqui que o computador achou desse torre por C5. Bom, ele deu aqui 91.4 de precisão. Talvez ele não tenha achado tão grave assim. Vamos ver o que ele vai dizer. Mas antes de fazer a análise aqui da partida, se de repente você quer aprender mais sobre xadrez, se você quer desenvolver suas habilidades no jogo, eu quero te convidar aqui a conhecer o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode ter aulas comigo, com outros grandes mestres. E lá dentro do aplicativo da Chessflix você tem tudo que você precisa para assim evoluir no xadrez, seguindo as nossas trilhas de treinamento, onde você vai aprender tática, abertura, estratégia, finais direcionado para o seu nível de jogo. Para entrar para a Chessflix, basta você entrar para a nossa lista de espera e assim que for abrir novas vagas, você é avisado primeiro, podendo entrar com uma condição especial, beleza? O link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos agora ver o que o Stockfish acha dessa nossa partida. Joguei aí uma abertura inglesa, uma posição toda teórica, ele faz aí um bispo C5, que era melhor rocar, e eu joguei com D3. Caramba, o lance correto era D4. D4. E se jogar bispo toma D4, qual é a ideia? Ah, joga cavalo F3 ganhando um tempo em cima do bispo. Caramba, esse aqui é legal, hein? Legal essa ideia. Eu joguei D3 só para continuar desenvolvendo, mas D4 é um lance muito forte. Bom, seguir o desenvolvimento normal das peças, roque, roque, posição de equilíbrio, né? Ele saiu uma posição boa e agora veio esse cavalo D2. Ele permitiu o meu cavalo C4, ele poderia aqui ter feito um lance como A6 para não perder o par de bispos. Aí cavalo C4 tem bispo A7, mas aí ele tomou. E agora vem bispo E3, que é o lance, trocar os bispos. E tá chegando aí o momento, vamos ver, cavalo C5. Ó, o lance aqui, ele dá torre C3, torre de F1, cavalo C4. Eu joguei torre por C5, mas olha, não é tão estúpido assim o meu lance. Ele continua dando uma vantagenzinha para as brancas, então isso quer dizer que tem compensação pela qualidade. Eu tinha essa sensação que tinha compensação, mas estava mais ou menos equilibrada assim, a posição. Não é uma posição que eu sacrifico e tenho vantagem, né? Bom, dama C2, ele preferia jogar torre C1, já trocar as damas direto. Eu fui perceber depois que era interessante trocar as damas. Aí veio torre C1 e agora dama C5. Aí o dama C5 não é tão bom. Ele jogou dama F6, segundo o computador H5 era o lance. Aí cavalo D1 ele já não gostou. De novo H5, ele gosta dessa ideia de H5, H4. Realmente esse plano ia ser bem chato. De novo trocar as damas, aí ele troca. E olha, a posição sem as damas que fica boa para as brancas. É aquilo que eu falei, é que xadrez é cheio de exceções. Então não tem uma regra que você vai usar sempre
nas posições. Igual, no geral, quando você tem material a menos, você quer evitar trocas. Mas nessa posição específica, como a dama dele cria muito contra-jogo, é interessante para o branco trocar as damas. E aqui, depois de G6, ele tá pior já. Olha só, aqui ele tem muitas debilidades, peão de C7, é fraco. O avanço B5, posicionalmente, foi muito arriscado também. Pô, o lance não é torre C5. Qual era o lance? Depois disso, cavalo F1 era o lance. Cavalo F1 para cavalo D2. Ele quer colocar o cavalo lá em C5. Bom, manobrei o cavalo D4. Agora ele fica perdido com torre F6. E aí meu centro começa a andar. E olha, eu tô com qualidade a menos, mas vantagem decisiva já. A posição ganha, muito ganha. Os peões começam a avançar e ele não consegue parar. Estamos aí com 2 peões passados e unidos. Aqui já era, tá muito perdido. Bom, e aí o rei vem ajudar a promover os peões. Bom, partida interessante essa. Diz aí o que você achou desse sacrifício depois. Sacrifício posicional, aí eu tô aí por C5. A verdade é que acho que só fiquei inferior em um momento ali, que ele tinha o recurso de H5. Mas tirando isso, o sacrifício passou ali. E depois ele acabou reagindo mal. Mas é isso, vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje, nessa reta final dessa temporada. Me diz aí o que você achou, se você gostou, deixe seu like aqui no vídeo e a gente se vê no nosso próximo episódio da série.